Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Campanha de máscaras de crianças, de adultos. Se você tem essa possibilidade, traga e entregue no DIS. De fevereiro até novembro de 2020, já doamos mais de 5.000 máscaras. Isso é sensacional. Então, se você puder, colabore, que as nossas famílias assistidas já estão agradecendo. Com vocês, Wanda Montalvão, com o tema Conhecendo Alta de Souza. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam aí imbuídos de bastante fé, confiança, para a gente poder atravessar essa fase que estamos passando e voltarmos todos ao convívio normal de sempre. Quero também agradecer à diretoria da casa pelo convite de estarmos aqui mais uma vez e hoje, principalmente, agradecer a espiritualidade mais do que nunca, né, pela uma benesse, pela uma bênção que aconteceu na minha vida hoje mesmo. Então vamos começar a nossa conversa. No livro O Beijos da Vida Eterna, de Chico Xavier e André Luiz, no capítulo 13, tem uma passagem que diz assim: há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Hoje nós vamos conversar exatamente sobre uma poetisa que, em sua breve vida, confirma o que está escrito em Obreiros, nessa mensagem. Essa poetisa, ela percorreu o caminho sereno do amor, da caridade, da religiosidade e também do intenso sofrimento. O grande historiador e folclorista brasileiro Câmara Cascudo, que foi o principal biógrafo da nossa poetisa, a intitulou como a maior poetisa mística do Brasil. Por que mística? Pela grande fixação que ela tinha para falar, para tratar em suas poesias dos assuntos religiosos e por usar constantemente a temática da morte. Em 1930, mais ou menos, Chico Xavier relata que ele estava nas suas atividades espirituais quando ele percebeu a presença de uma jovem, muito nova ainda, que irradiava uma luz intensa. Sentiu aquele ímpeto, pegou o papel e lápis e escreveu um belo soneto. A jovem estava tão emocionada, chorava tanto, que o Chico se contagiou e terminou o soneto em lágrimas. Soube mais tarde por Emmanuel que se tratava da poetisa Alta de Souza, a admirável poetisa potiguar. O soneto foi escrito em homenagem a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e é assim: Mãe das dores, Senhora da amargura, eu vos contemplo peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Alta de Souza nasceu no dia 12 de setembro de 1876, na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e desencarnou no dia 7 de fevereiro de 1901, em Natal,
portanto, com apenas 24 anos. Sua alma sensível e com grande capacidade para enfrentar as adversidades nivela-se como representante da segunda geração do romantismo brasileiro com outros nomes da nossa literatura. Embora ela tenha tido uma rápida passagem pela vida, deixou uma mensagem inesquecível. Foi educada em um colégio de religiosas católicas, recebendo uma sólida formação em literatura, inglês, música, desenho e francês, idioma que falava fluentemente. Assim, tendo acesso aos grandes clássicos da literatura internacional e das artes em geral. Por hábito da sua educação religiosa em instituição católica, ela conhecia bastante o Evangelho, estudava-o bastante e aprimorava sempre o seu sentimento religioso através desses estudos, o que seria fundamental diante dos desafios que a vida reservou para a nossa querida poetisa. Sempre ela foi católica, mas o seu pensamento elevava-se a valores maiores do que as convenções humanas, não só o cristianismo, mas a abrangência da religiosidade em todas as pessoas. Ela escreveu um poema que está no Parnaso de Além Túmulo, em todas as edições, desde a primeira, que se chama Almas Dilaceradas e que reflete bastante o estado de alma da nossa querida amiga. Quando em dores na terra ainda vivia, caminhando em aspérrimas estradas, via presas do pranto e da agonia almas feridas e dilaceradas. Escutava a miséria que gemia dentro da noite de ânsias torturadas, treva espessa da senda tão sombria das criaturas desesperançadas. E eu, que era irmã dos grandes sofredores, sofria, crendo que tais amargores encontrariam termos desejados. E confiada na crença que tivera, cheguei à luz da eterna primavera, onde há paz para os pobres desgraçados. Nossa querida Alta, ela venceu a resistência dos círculos literários masculinos da época e escreveu profissionalmente, mesmo em tenra idade, em uma sociedade em que os homens prevaleciam, que era a exclusividade dos homens, que inclusive as críticas literárias não davam nenhum crédito e ignoravam as mulheres escritoras. Alta era filha única entre 5 irmãos. Era de uma família que tinha bom prestígio social naquela região, filha de fazendeiros. Era filha de Henriqueta Leopoldina Rodrigues, que desencarnou aos 27 anos, quando Alta tinha apenas 3, e de Eloy Castriciano de Souza, desencarnado aos 38 anos, quando a nossa querida Alta tinha 5 anos. Todos 2 desencarnaram de tuberculose, doença frequente e quase letal naquela época. Após a morte dos pais, ela é criada pelos avós maternos. Aos 7 anos, em 1883, existem registros que ela lia para os filhos dos escravos da fazenda dos avós. Ela estudou no Colégio São Vicente de Paula, foi professora de catecismo, participando da União Pia das Filhas de Maria. Adorava, desde aquela época, escrever versos religiosos. Aos 10 anos, assistiu à morte de um irmão
Irineu, devorado pelas chamas em terrível acidente doméstico ocasionado pela explosão de um candeeiro. Aos 14 anos, manifestaram-se os primeiros sintomas da tuberculose. Embora atingida por tantos fatos dolorosos, a sua tristeza não era de revolta. Sempre procurava ajudar aos pobres, aos escravos, aos necessitados de forma geral. Contava histórias do cristianismo e falava muito sobre os heróis medievais. Aos 18 anos, começou a escrever na revista Oásis, revista que era publicada lá no Rio Grande do Norte mesmo, em Macaíba. Escrevia também, mandava matérias para o jornal O País, aqui do Rio de Janeiro. E escrevia também para a Tribuna da capital, de Natal. Sua alma ficou profundamente marcada pela dor, mas a sua fé ardente e sua compaixão pelos humildes não deixaram que ela esmorecesse. Em 1900, mais ou menos, aos 23 anos, ela publica o seu único livro, que chamava-se Horto. O livro é uma construção metafórica, fazendo menção ao local em que Jesus se refugiou para os seus últimos momentos de reflexão antes da cruz. A primeira edição do Horto saiu em 20 de junho de 1900 e esgotou em 2 meses. Tinha 114 poemas de alta. Olavo Bilac, que na época era o poeta brasileiro mais célebre, prefaciou essa primeira edição do livro de alta. A segunda edição já saiu em Paris, já em 1910. Ela já tinha desencarnado e um irmão dela, chamado Henrique Castriciano, que era político de renome no Rio Grande do Norte, foi a Paris e lá foi editado essa segunda edição dela, a segunda edição do livro. Nesse livro também constava o prefácio escrito pelo irmão e uma pequena biografia da autora. O livro teve no total 5 edições. Nos últimos dias de vida, ela escreve o poema que fecha o livro Horto. Esse poema chamava-se Fio Partido. Nele ela mostra a ideia fixa que tinha pela morte. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infindo, à treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração que faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer? Aqui, na amplidão liberta, quem pode deter-me os passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Então, após o desencarne livre do seu corpo doente e franzino, ela pôde finalmente ir conviver com os amigos espirituais e tornar ativa a sua participação poética sobre a luz da pena, da mediunidade de Chico Xavier, participando de diversas edições literárias do Parnaso de Além Túmulo. A primeira edição deste livro, escrito pelo Chico com a colaboração de diversos poetas, saiu em 1931, quer dizer, 30 anos após a morte de Alta. E neste livro existem 16 poemas sob a tutela de Alta de Souza. Em 1936, a Academia Norte Rio-Grandense de Letras dedicou a cadeira 20 como reconhecimento à sua obra.
Ela foi muito incentivadora, através de mensagens recebidas pelo Chico, de grandes campanhas filantrópicas e de várias obras sociais. A Federação Espírita Brasileira, num levantamento que fez, listou 13 instituições espíritas em 8 estados brasileiros, além de núcleos espíritas, recantos fraternos, educandário espírita, campanhas da fraternidade, sociedades espíritas, editora Alta de Souza, concurso de poesia e uma fundação, todos levando o nome da nossa querida poeta. Ela deixou um legado de coragem e superação das adversidades e ainda nos ilumina com o doce vigor dos seus versos e da sua serena paz. Foi uma poetisa do sensível, da religiosidade, do invisível. Em sua lápide existem 2 versos do poema Ao Pé do Túmulo, que são assim: longe da mágoa, enfim no céu repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Alta de Souza nos aconselha no soneto Essa Migalha a necessidade que temos de sermos fraternos, praticarmos a caridade e trabalharmos no bem e para o bem do próximo. Poema Essa Migalha. No reino de teu lar, em paz celeste, repara quantas sobras de fartura, o pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste. Do que gastaste, tudo quanto reste, arrebata o melhor à varredura, e socorre a aflição e a desventura que respiram gemendo em noite agreste. Teu gesto amigo florirá perfume, bênção, consolo, providência e lume, na multidão que segue ao desalinho. E quando o mundo te não mais conforte, essa leve migalha, além da morte, fulgirá como estrela em teu caminho. E ainda nos diz: a morte não vence a vida, por muito que a desarrume. Tomba a rosa fenecida, o céu recolhe o perfume. Da estrela à raiz da erva, vibra esta lei do Senhor. O tempo apenas conserva o que se faz por amor. Que possamos usar todas essas palavras, todos esses exemplos da nossa querida Alta e trazermos isso para a nossa vida. Tanto que ela, em tão breve tempo que esteve entre nós, encarnada, tanto mostrou a sua capacidade de ser solidária, caridosa, amorosa e se ligar sempre a seguir os caminhos determinados pelo Evangelho do Cristo. Graças a Deus.